A graça e a paz, irmãos. Nunca desista, pois você não sabe exatamente qual é o momento que a sua vida pode dar uma grande virada. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, diz assim: Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Nós vemos aqui um grande personagem de Deus da Bíblia que num instante viveu uma grande virada. Alguém que estava escondido atrás das malhadas, esquecido pela sua família, alguém que as pessoas não davam valor, que era desprezado pelo seu tamanho, pela sua aparência, pelas suas condições financeiras, mas que tinha sido ungido por Deus, que havia sido escolhido pelo Senhor para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito, se tornar um grande líder na nação de Israel, um dos reis mais famosos da Bíblia. Mas eu quero te dizer, não foi da noite para o dia que ele chegou até aí, mas foi num instante que a sua vida mudou drasticamente por algumas atitudes que ele teve anteriormente. A Bíblia diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele amava Deus e tinha um relacionamento com Ele. Em todos os lugares que ele ia, Deus era prioridade para ele. E isso fez ele dar um salto na sua vida. E quero falar para você hoje, se você quer desfrutar de uma grande virada na tua vida, se você quer viver uma grande guinada na tua vida, então você precisa aprender com esse homem de Deus. Você precisa projetar e fazer coisas que ninguém fez. Nós lemos aqui a batalha famosa, a mais famosa na vida de Davi, que foi a batalha com o gigante Golias. Todos esperavam que ele vestisse uma armadura, ele até vestiu, mas não sabia usá-la. Mas ele ousou ser diferente. Ele ousou pegar pedras no riacho e encher a sua bolsa com essas pedras. A Bíblia diz, no versículo 50, que ele venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra. Nunca ninguém ouviu falar de alguém que tinha derrubado alguém tão forte e poderoso como aquele gigante, sem espada na mão, com uma tiradeira, com uma pedra. Ele venceu o gigante com uma pedra. Ele fez algo que ninguém tinha feito, porque Deus estava com ele, porque ele cria na unção que Deus derramou sobre a sua vida. Ele cria do poder de Deus que estava sobre ele, pois nós vemos nos versículos anteriores, diz ele mesmo dizendo: todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele ousou fazer algo diferente porque ele cria que não era ele quem lutava era Deus através dele. Por isso ele não usa espada. A espada era o que qualquer homem natural faria, mas ele, para demonstrar que não era ele, que era Deus, usa uma pedra. Faça algo que ninguém fez. Quer viver uma virada? Tenha atitudes que demonstrem que você confia unicamente em Deus. Demonstre com seus gestos. Aquela atitude demonstrava diante de todas aquelas pessoas que estavam assistindo essa luta, que era Deus, e todos saberiam que era Deus que estava com ele. E outra coisa, não recue,
Não recue, ainda que os obstáculos sejam maiores do que você, porque com certeza aquele gigante era um obstáculo enorme. E ainda a palavra de Deus diz que ele zombou de Davi, ele desprezou, ele humilhou, mas ele não recuou diante dessa afronta. Ele não deu um passo para trás por causa do tamanho do obstáculo ou da fúria do inimigo. Ao contrário, a Bíblia diz que ele correu em direção ao gigante. Eu quero falar para você, não recue diante dos obstáculos, porque se você deseja viver uma virada na sua vida, se você deseja desfrutar desta guinada como Davi teve, você precisa aprender a não recuar diante dos obstáculos. A Bíblia fala que nós, se no dia da adversidade nos mostrarmos frouxos, então de fato a nossa força será pequena. Então devemos demonstrar diante dos obstáculos que a nossa força vem de Deus. Davi mostrou para o gigante, mas o gigante, ele assim, olha, é Deus que me dará, que entregará você nas minhas mãos, porque não é por força, não é na minha força, nem na minha violência, mas é pelo Espírito de Deus, é Ele quem concede a vitória. Então por isso Davi encontrou em Deus forças para não recuar diante das dificuldades, por isso que ele não encontrou problemas para voltar para trás. Aliás, ele correu, ele foi adiante, à frente, para frente. Então caminhe para frente. Pare de, quando você olhar os obstáculos, querer recuar, querer voltar para trás, querer desistir, querer parar. Tem muitas pessoas que não conseguem conquistar nada na sua vida porque tem preguiça de lutar, porque quando olham os obstáculos se entregam, desanimam, começam uma coisa e nunca termina. Fala a verdade. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantas coisas você disse que ia fazer? Esse ano eu vou construir, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer tal coisa, e não fez, e passou ano, e passou outro ano, e passou outro ano, e promessas que você fez para si mesmo e não cumpriu. Isso é recuar. Para de recuar. Enquanto você ficar recuando diante dos obstáculos, você nunca vai viver esta virada que Davi viveu na vida dele. Há passos que nós precisamos dar como Davi deu, se desejamos experimentar essa virada na nossa vida. Então encare, vença os seus gigantes pessoais. Tem pessoas que lutam consigo mesmo, contra o seu ego, contra o seu comodismo, com os seus medos, contra as inseguranças. É necessário enfrentar os gigantes se deseja desfrutar da vitória. Davi não pode sair correndo, olhar para o gigante e olhar para ele e recuar. Não, a Bíblia diz lá no versículo 48 que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Assim, que quando ele viu que o obstáculo foi se levantando contra ele, vindo contra ele, então a Bíblia diz que ele correu depressa para ir mais rápido que o gigante para enfrentá-lo, e retirou a pedra do seu alforje e arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. É assim que derrubamos os gigantes, é assim que derrubamos obstáculos, sabe? Quando nós corremos depressa em direção à batalha, sabendo que Deus está conosco. Se você não tem corrido, se você tem recuado, se você tem parado, significa que você ainda não entendeu que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Você não entendeu que o Senhor é a sua força, a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu escudo, a sua torre forte, que Ele que te livrará, que Deus está com você, que Ele te honrará. É necessário que as nossas atitudes
estejam alinhadas com aquilo que Deus diz que eu sou. Se Ele diz que eu sou vencedor, então preciso assumir a atitude de vencedor. Vencedor nunca desiste, vencedor nunca se entrega, vencedor corre, vencedor corre adiante, corre para derrubar o gigante, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Aleluia.